Bem-vindos ao nosso Café Literário. Estamos começando as atividades de 2015. Para lembrar, o Café Literário é uma atividade da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, em parceria com a Livraria Saraiva do Moinhos de Vento. Nós estamos começando o ano, na realidade, me parece até com uma pergunta, né? Por que ler os contemporâneos? E, bom, essa ideia partiu, na realidade, do Rodrigo, que me deu de presente esse livro ano passado, e que eu adorei a proposta do livro, e depois a gente pensou a equipe, o Aldo, a Josênia e a Vivian, onde a gente poder discutir, chamamos um dos autores do livro, por que ler os contemporâneos. E a proposta do livro, o Rodrigo vai... Quem sabe tu fala, né? Tu fala. Então tá, passa para o Rodrigo. O Rodrigo, todo mundo, acho que as pessoas conhecem, é também editor da livraria, da editora Dublinense. E o Cláudio Zeric é um psicanalista da sociedade, também muito conhecido, ex-presidente da IPA, da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Alô? Boa noite, tudo bem? Beleza. Então, gente, tudo começou, na verdade, com a Leia Mazina, que está aqui, né, na primeira fila, para controlar e para contribuir também, porque eu vou passar esse microfone com certeza. Tudo começou com a Leia em 2006, 2005, por aí, quando ela começou a organizar um livro que, na verdade, era sobre leituras dos clássicos, né? E foi publicado em 2007, que é o livro 100 autores que você precisa ler. Foi publicado pela LPM. Eu, inclusive, contribuí com um verbete sobre Vladimir Nabokov, né? Meu nome saiu errado, a LPM não corrigiu até hoje, mas tudo bem, né? Mas agora todo mundo já sabe que meu nome, né, é Spinelli, não Rosp, mas enfim, né, meu duplo. E dali, né, então a Leia fez uma compilação muito interessante que chamou várias pessoas para escrever verbetes sobre os autores clássicos. Passado isso, a Leia teve a ideia mais insana, mais desafiadora e mais completamente irresponsável, que foi falar de literatura contemporânea. Porque os clássicos a gente sabe, ninguém discute, tem seu preferido aqui, seu preferido ali, tem aquele que tu não gosta, mas não fala muito sobre isso, tá bem, né? De vez em quando todo mundo finge que leu Joyce, tá bem, ok, aqui e ali, né? E leu, entendeu, claro, né? Ok, né? Mas os contemporâneos? Os contemporâneos é um problema bem maior. É o problema de tratar de alguma coisa enquanto ela está acontecendo e não com um olhar distanciado de muitas vezes 2, 3, 5 séculos ou até mais, partindo, né, do pressuposto que nos clássicos entraram livros de, sei lá, mais de 2000 anos atrás, né? Então, né, nessa empreitada maluca, a Leia nos recrutou e a gente abraçou de pronto a causa. Quando eu digo a gente, eu me refiro ao ilustríssimo Rafael Jacobsen, e a ilustre Daniela Langer, que estão aqui também. Então, nós, junto com a Leia, organizamos esse livro e contamos com a presença de 101 pessoas para escrever sobre 101 autores contemporâneos. Muitas dessas 101 pessoas estão aqui, inclusive no momento, o que é algo sempre muito bom e interessante. E aí... veio essa pergunta, então, por que ler os contemporâneos? Eu acho que tem algumas coisas para pensar, porque, na verdade, o livro não responde. Se abrir o livro, ok, vou abrir aqui na página 45 e vou descobrir por que ler os contemporâneos. Não, o livro não faz isso. O livro fala de por que ler 101 autores contemporâneos, cada um com seus motivos completamente diferentes, muitas vezes motivos opostos para ler um autor e outro. Alguns motivos são semelhantes, porque, de alguma forma, a literatura de vários autores dialoga entre si, mas de muitos não dialoga, de alguns são, enfim, muito diferentes. Então, o livro dá 101 respostas, ou 101 partes de resposta, e partes de resposta já é, obviamente, uma coisa bastante contemporânea, né, posto que a gente sabe que a fragmentação é uma das características da pós-modernidade. O que eu acho que a gente pode pensar, inclusive
para pensar no ambiente que a gente está também, né, psicanalítico, ligado a isso, que é o seguinte: tem uma coisa que eu acho que é muito importante em termos dos contemporâneos, que é uma questão de aproximação, uma questão de identificação. É claro que eu posso ler uma obra clássica, e isso acontece, e me identificar com um sujeito que tem um reino e matou, ou que está num reino e matou um rei. Mas tem um outro lado que é isso: se eu estou lendo uma obra que se passa no tempo de hoje, com um problema de hoje, com uma sociedade de hoje, isso tem um tipo de comunicação, um tipo de projeção que a pessoa faz completamente diferente. Claro, eu trato disso com muito cuidado, porque eu sei que assim, não faz nenhum sentido dizer que uma coisa exclui a outra. Eu estou pensando de que forma um clássico se comunica com as pessoas, de que forma um livro contemporâneo se comunica com as pessoas. O clássico, a gente sabe, ele se comunica porque ele trata de temas universais, e ele só sobrevive até hoje porque ele trata de temas universais. E o maior exemplo disso, que enfim, nesse ambiente, fica bem claro, é o Édipo, Bem, olha quanto tempo tem o Édipo, estamos falando disso até hoje. Vocês mais do que eu, mas, enfim, estamos falando disso até hoje. Mas o que eu penso muito é isso, assim, sabe? É um tipo de identificação que é muito forte nesse sentido, de eu ler um livro do Rafael Jacobsen, e ver aquela Rua do Bonfim, aquela sorveteria onde tantas vezes eu saí da faculdade também um sorvete, sabe? E ver o personagem passando pelo meu cenário. De ler uma coisa que se passa em Porto Alegre, ou não só em Porto Alegre, mas, sei lá, em outras cidades do mundo, uma cidade do mundo que eu conheço nos dias de hoje, enfim, que tem a estrutura e tem a problematização das cidades do dia de hoje. Eu acho que isso é uma coisa que, claro, só no próprio tempo pode acontecer. Isso é uma vantagem para quem escreve hoje e para quem lê o que se escreve hoje. E uma outra coisa que eu acho muito importante é isso. Eu falei um pouco de cenário, mas eu acho que na verdade é tudo. E eu percebi isso talvez mais forte no ano passado, quando eu fiz um ciclo de palestras para alunos de ensino médio, por causa do SESC. O SESC, enfim, me contratou e fiz uma série de palestras para eles. E muita coisa eu tirei disso, e inclusive eu levava textos de autores novos, e isso fazia um sucesso imenso. Eu estou falando de jovens de, sei lá, 14, 15 anos mais ou menos. E é claro que isso faz um sucesso imenso pelo seguinte, porque é uma linguagem próxima. E quando eu digo linguagem, eu não estou falando só de vocabulário. Eu acho que a facilidade do contemporâneo de causar uma identificação com a pessoa não é, como eu tinha dito, só de cenário, a Porto Alegre, ou a cidade que eu conheço, ou a problemática do tempo, os problemas inerentes a uma grande cidade, vamos supor, que seriam impossíveis de ser escritos, ou não seriam escritos da mesma forma há 100, 200 anos, muito menos, 2000 anos atrás, mas também essa questão da linguagem. E eu estou falando de descrição, por exemplo. Pega um livro de 200 anos atrás, tem 20 páginas descrevendo uma cadeira. Hoje não precisa mais disso, porque os tempos são outros. Então, isso é uma coisa que a velocidade do livro de hoje pode ser diferente. Questões mesmo de estrutura de frase, que às vezes está mais curta, está mais objetiva, está num ritmo diferente. Eu acho que nesse sentido, quem pega um livro mais recente, um livro contemporâneo, vai se comunicar com ele de uma forma que vai causar uma identificação por causa disso, porque ele está mais próximo da estética, da linguagem, da forma, de uma série de coisas que são atuais. E eu acho que, claro, eu não estou falando aqui de somente, eu trouxe esse exemplo do ensino médio porque foi uma coisa que me marcou muito no ano passado e que eu acho que é uma discussão, todo mundo
que tem filho, que teve filho que passou por isso, por uma época que não sabia se ia ler ou não, se ia se envolver com esse tipo de coisa, e a leitura acho que é uma preocupação de todo mundo, com certeza, de todo mundo que está aqui. Então, eu vivi um pouco disso no ano passado, dessa sensação assim, mas vem cá, o texto contemporâneo se comunica tão bem com eles, por que eles não estão lendo mais? E aí, claro, entra uma questão de ensino que eu acho que é super complicada, que é essa, né? que é como se fosse, sei lá, como se fosse no cinema. Imagina se a gente estivesse dando aula de cinema para crianças de 15 anos e mostrando o Encoraçado Potemkin, né? Por que o Encoraçado Potemkin não se comunica com um público da mesma forma que sei lá, um bom filme atual se comunica, né? Eu acho que a questão do contemporâneo é muito parecida com essa, né? Com uma questão de linguagem, de proximidade, de cenário, e isso tudo faz com que aconteça ou não uma identificação. Claro que um leitor mais maduro passa por cima disso com mais facilidade, né? Um leitor mais maduro consegue, enfim, se envolver com um livro, enfim, porque tem mais ferramenta para isso, né? Mas eu acho que muitas vezes o contemporâneo pode ser a saída, ou pode ser ao contrário, a entrada de um leitor, inclusive para se tornar no futuro um leitor maduro. É mais ou menos isso. Muito bem, boa noite. Muito obrigado, Neuza, pelo convite. É um prazer estar aqui de novo falando sobre literatura, psicanálise dentro de uma livraria. Muito interessante que essa livraria progressivamente está sendo invadida por outras expressões, mas os livros resistem bravamente. Aqui tem os de viagem, lá tem outros. Então, eu acho que isso aqui também faz parte de uma cruzada em prol do livro como objeto de contato pessoal e não só textos que a gente pode ler em iPads e outros instrumentos. Existe uma quantidade enorme de pessoas que eu conheço que têm uma necessidade física de ter livros. E acho que muitos dos que estão aqui, ou todos, têm essa necessidade. Então, são muitas coisas que a gente pode falar a partir do que o Rosp falou. E a primeira que eu vou falar não tem nada a ver com o que tu falaste, mas talvez tenha, que é a seguinte: Juarez, quando um cara ia no estádio olímpico assistir um jogo do glorioso tricolor, tem dois grupos de pessoas: os que vão assistir, e tem um grupo que vai com um radinho de pilha e fica assistindo e ouvindo. E isso sempre me despertou uma curiosidade e uma perplexidade, porque eu pensava, por que esse cara precisa que alguém diga para ele o que ele está vendo? Ou ele é incapaz de ver, ou tem alguma coisa que está acontecendo lá e que ele é incapaz de perceber. Uma resposta possível é que, aparentemente, tem coisas que a gente pensa que está vendo, mas não tem capacidade de ver. E os caras ficavam lá em cima, né, nas cabines de rádio, e contavam as fofocas e tal. E algumas vezes, em jogos noturnos, a gente não conseguia distinguir bem o Pelé do Coutinho, do Bengal. Ninguém dos mais jovens sabe do que eu estou falando. Não estou falando do time do Santos. Todos eram muito parecidos. Então, eu acho que às vezes nós precisamos de algumas pessoas que nos digam coisas que nós não conseguimos ver. E a questão do contemporâneo, tem um filósofo chamado Agamben que fala, né, o que é o contemporâneo? Não é aquilo que está na claridade, mas é o que está no escuro, nas frestas, nas fímbrias. E é essa coisa escondida que a gente tentaria entrar em contato. Então, a primeira coisa que talvez eu possa dizer é que existe uma relação muito estreita entre psicanálise e literatura. Não é por acaso que todos os analistas que eu conheço gostam de ler. Não só gostam de ler, como precisam ler, como adoram ler. Alguns deles, raríssimos, dão um passo adiante e se tornam escritores. Mas todos cometem trabalhos psicanalíticos
nos quais tem a ilusão de que algum tipo de literatura eles estão fazendo e capricham nos textos. E alguns até se aventuram a entrar aqui, escrever um verbete aqui, que é uma honra extraordinária aqui sob o comando da Leia e desse grupo. Então, essa relação provavelmente ou certamente começou com o Freud, que era um leitor absolutamente infatigável. E ele estava sempre lendo, e era um sujeito que lia muita literatura. Quando ele estava morrendo, ele estava lendo um livro, A Pele, se não me engano, do Curcio Malaparte. Ele não era sobre uma pessoa que não podia mais comer, era algo irônico assim, mas ele leu até onde as suas forças lhe permitiram. E isso é muito interessante, porque se a gente observa todos os analistas destacados em graus variados, por exemplo, o Bion, que é provavelmente um dos mais importantes hoje em dia, a literatura, a poesia, o conhecimento geral está sempre presente e oferece metáforas e oferece construções auxiliares para explicar fenômenos psíquicos ou psicanalíticos. A outra questão é por que ler, antes de entrar nos contemporâneos. Porque não se precisaria mais ler, a rigor. Para que ler? Nós podíamos ficar na frente de uma televisão, ou nós temos agora um mundo, tem um negocinho, onde é que está? Tem um negocinho que foi desenvolvido aqui ultimamente, que todos nós usamos sem parar, e que a gente observa, por exemplo, ninguém nunca fica assim como nós estamos aqui. Espero que ninguém esteja procurando e-mails nesse momento, tweetando, etc. Eu acho que isso aqui é um progresso extraordinário, mas ao mesmo tempo é um problema extraordinário. Porque é algo que faz com que nós, como dizia o Mário Quintana, no meu tempo a gente imaginava, hoje o pessoal só quer ver imagens. Então eu acho que tem que haver um certo cuidado no uso desses instrumentos e também a questão da leitura, porque ler, eu penso que nós precisamos ler para entrar em contato conosco mesmos. E nós precisamos ler porque nós temos dois aspectos, e aí é a questão do contemporâneo. O que nós queremos ver e o que nós não queremos ver. E mais predominantemente, nós não queremos ver. Nós não queremos saber. Nós não estamos interessados. Nós não queremos ir além do aparente, da imagem, daquilo que nos é entregue facilmente por qualquer desses veículos. Então, entrar na leitura dos contemporâneos é uma coisa extremamente desagradável. É extremamente desagradável porque eles nos dizem, olha, o que está acontecendo é o seguinte. E é extremamente desagradável porque o cidadão que está ali assistindo um jogo de futebol, ele não está vendo tudo o que acontece. Ele está vendo uma visão parcial do ângulo em que ele se encontra. Uma das coisas mais irritantes do campo de futebol é que não tem replay. Então sai um gol, tu está distraído, não vê. Se tu está em casa, tu passa várias vezes, é uma beleza, né? Então eu acho que os contemporâneos constituem uma pleiade, para usar uma palavra antiga. A única coisa, aliás, que eu vou discordar de ti é que eu fiquei chocado quando tu citasse a linguagem antiga do encoraçado Potemkin, que eu, particularmente, e alguns cidadãos acima dos 60 aqui presentes acham maravilhosa. Eu sei, mas eu estou dizendo, é muito interessante, eu acho que é exatamente isso que a gente tem que poder ver as linguagens de cada época. E essa é uma linguagem completamente diferente que está explicada. Então, alguns contemporâneos. Eu ontem, mais uma vez, estava repassando o livro. Aliás, eu queria dizer que esse livro, eu gostei tanto de participar do livro, eu gostei tanto do livro, que eu devo ter comprado não sei quantos, mas fui contribuir poderosamente para as vendas, porque eu dei de presente para todos da minha família e depois eu dei de presente para um grupo de estudantes que se formou, que me escolheu de homenageado, não me lembro o quê. E todo mundo, quando pega esse livro, se encanta, porque entra em contato com aspectos do jogo contemporâneo que eles veem e ao mesmo tempo não estão enxergando.
o que nós queremos ver e o que nós não queremos ver. Então eu peguei alguns desses autores aqui que me dizem coisas que eu quero ver e ao mesmo tempo não gostaria de ver. E finalmente eu vou falar de um autor que não está aqui, inacreditavelmente, e que eu descobri agora em fevereiro. Mas provavelmente numa próxima edição ele poderá entrar. Eu citei aqui 5: Philip Roth, Amos Oz, Jorge Semprún, Javier Cercas e Roberto Bolanho. Esses caras não têm nada em comum, a não ser o fato de serem contemporâneos. O verbete de cada um deles é extremamente eloquente e estimula o leitor a entrar em contato com eles. É claro que o Philip Roth é o melhor de todos, é o maior escritor vivo. Não, Clarice, só não ganhou o prêmio Nobel porque os suecos são cegos, mas espero que ele não morra a tempo de ganhar. Esse cara, ele nos faz ver o drama do homem urbano contemporâneo. Suas neuroses, seus conflitos, as famílias, todas essas questões que pululam nos consultórios psicanalíticos, mas que são a matéria-prima da qual os sonhos são feitos. O Amos Oz é um escritor surpreendente, porque ele se reinventa cada vez mais, e quando esse livro foi escrito, ele não tinha escrito ainda o Judas, que agora eu acabo de ler, que é um livro extraordinário, porque mostra exatamente duas situações: quem era o Judas e um Judas contemporâneo, e a pessoa, quando lê, circula pelas ruas de Jerusalém. Bom, o Jorge Semprún, sem dúvida, é o verbete mais caprichado do livro, que a modéstia me impede de dizer quem é o autor, e que eu tive o prazer de assistir falando num congresso psicanalítico. Ele ganhou o maior prêmio, a IPA, essa associação de vez em quando, a cada congresso dá um prêmio. Então ele ganhou o prêmio na ocasião de uma... E fez uma conferência sobre o papel do intelectual e sobre a Europa como uma metáfora para a civilização, extremamente útil nos dias atuais. Mas ele era um homem, ele morreu há pouco, era um homem belíssimo. Ao longo da sua vida, sempre foi muito bonito. Quando jovem, e nessa altura ele já estava com o cabelo branco, sabe aquele cabelão assim meio caído, e uma maneira de se portar realmente encantadora. E a conferência dele foi muito eloquente. Teve só um problema. Ele preparou a conferência em francês. E na hora H, o presidente da associação, que era o Otto Kerber, que é uma mistura de americano com latino-americano, com alemão, achou interessante, vem cá, já que temos um latino aqui, fala em espanhol. O coitado teve que traduzir do francês para o espanhol, então perdeu um pouco da eloquência. Mas eu acho que esse é realmente um escritor que nos faz transitar entre os horrores da Segunda Guerra e a situação contemporânea da Europa. Bom, o Javier Cercas. O Javier Cercas, ele tem 2 livros, Soldados de Salamina e Anatomia de um Instante. Então, não é muito agradável fazer confissões, mas poucos escritores me fizeram chorar ultimamente lendo, e o Javier Cercas foi um deles. Ele tem algumas cenas dos Soldados de Salamina, que eu não sei se algum de vocês leu, que é absolutamente comovente. É a história de um velho soldado que estava numa casa de velhos e que um jornalista que se chamava Javier Cercas vai entrevistar porque achava que ele tinha sido um cara que não fuzilou um grupo de fascistas. E a pergunta era, por que não foi feito esse negócio? E é toda uma história sobre a humanidade, sobre o que há de mais humano num momento de loucura coletiva. E o Roberto Bolanho, que é uma beleza, infelizmente morreu o moço, tem uma série de livros. Bom, então, uma das coisas que o Rodrigo mencionou é a questão do Rafael discutindo as ruas de Porto Alegre. Então, eu tive uma experiência essas férias, eu estava numa outra cidade, casualmente Paris, e fiquei profundamente irritado quando a Academia Sueca concedeu o prêmio Nobel para um sujeito desconhecido chamado Patrick Modiano, ou Modiano. Já ouviram falar desse cara?
Ninguém nunca tinha ouvido falar. Expressei a minha indignação, os meus 2 irmãos que gostam muito de ler, e um deles disse: não, tem um livro desse cara que talvez valha a pena ler. Como eu estava lá, não tinha nada para fazer naquela cidade, comecei a comprar os livros do cara e comecei a ler. E aí aconteceu exatamente isso que tu disseste. Ele descreve as ruas pelas quais eu estava passando. E ele descreve como era a vida em Paris na época da Segunda Guerra Mundial e depois nos anos contemporâneos. Pequenos livros, altamente condensados de emoções, em que ele conta a infância, a juventude, os problemas que ele teve, porque os pais eram completamente indisponíveis. Mas é um escritor do cotidiano. E é um escritor que a gente lê e quer ler o outro, e quer ler o outro. Eu acho que é especial, cara. Então, tive que me entregar para a Academia Sueca. Eles são desgraçados, dessa vez acertaram. Então, o que eu acho, finalmente, eu acho que já falei demais, né? Eu acho que os escritores contemporâneos, eles nos ajudam a viver esta época contemporânea. Na introdução, eu acho que vocês falam do tipo de linguagem, que é uma linguagem mais rápida. Realmente, os clássicos têm um problema. Eu não vou confessar quais foram os clássicos que eu não consegui ler, para não passar vergonha, mas não foram poucos. Fica insuportável aquelas descrições monumentais. Esses aqui falam a nossa linguagem. Esses aqui falam a linguagem jovem. Tem muitos que têm aqui, que têm o contato com o mundo pop, o contato com a música, o contato com várias expressões da cultura contemporânea. Então, eu acho que, por que ler os contemporâneos? Porque nós precisamos de alguém que nos ajude a ver o que nós estamos vivendo e não estamos conseguindo enxergar. E para terminar, eu vou fazer uma citação de um escritor uruguaio, o Galeano, que ele conta aquela historinha do menino que chega na praia com o pai, né? E ele vê o mar, assim, aquela coisa maravilhosa, e diz assim: pai, me ajuda a ver o mar. Eu acho que os contemporâneos nos ajudam a ver esse mar infinito dos dias de hoje. Adorei, Cláudio, adorei. E acho que fiquei pensando em algumas coisas para completar teu raciocínio. E, inclusive, né, que tu citou o George Agamben, e ele também tem uma definição de contemporâneo que eu acho que completa um pouco a tua fala, que é uma definição de que o contemporâneo é, na verdade, aquele que está pensando o nosso tempo. Não só que está produzindo, mas que está pensando a fundo, sabe, que não é só um escritor, é um escritor, um psicanalista, um antropólogo, um filósofo, tudo isso para conseguir entender o tempo de hoje, né? Então, eu acho que nesse sentido, muitos dos autores que estão aqui, quase todos, talvez dos 101 autores, vão trazer esse tipo de resposta, né, do contemporâneo do Agamben, que é justamente isso, né, que tu falou também. Quer entender a sociedade americana do século XXI? Vai ler o Philip Roth, tu vai entender. Claro, uma visão dele. Daqui a pouco vai ler o Safran Foer, vai entender de uma outra forma, né, com alguém, né, mais jovem, com algumas visões um pouco diferentes, mas eu acho que é um pouco disso. E eu acho que tem uma importância gigantesca, até dentro de um contexto que a gente vive hoje, né, um contexto que, enfim, não é nenhuma novidade o quanto que circula a informação, o quanto que, enfim, se sabe do mundo de um modo geral, mas que ao mesmo tempo existe uma coisa da mídia, existe uma coisa de, enfim, ter alguns canais de mídia que circulam algum tipo de informação, e eu acho que a literatura contemporânea serve também para ter um panorama diferente do cenário mundial, sabe, do cenário econômico, social, das guerras, quando se falam, né, dos lugares onde tem guerra,
quase todo mundo, né? Mas enfim, ou, né, conflitos, né, para não falar em guerras, mas enfim, eu acho que esse panorama o escritor normalmente traz com uma versão um pouco diferente, né? Com certeza mais aprofundada do que a gente normalmente vê na mídia. Então, eu acho que tem uma questão muito importante no contemporâneo, que é isso, né? A literatura conta a história da humanidade. Diferente da história que muitas vezes a gente vê nos livros de história, diferente da história que, enfim, que está se contando, né, nos noticiários, nos jornais, ou, né, na internet, enfim. Então eu acho que o contemporâneo tem essa força também política, social, humana, né, de ver o mundo, de ver os locais, porque muitos desses autores que a gente vê aqui estão, né, falando de, enfim, um momento difícil, né, no Oriente, na Europa em crise, na decadência de vários aspectos da própria Estados Unidos, enfim. Então, eu acho que isso também, né, é um pouco isso que tu está falando, né, Cláudio, de nos ajudar a ver as coisas que a gente não pode ver, não só que não pode ver, porque às vezes que não tem acesso, porque a gente não está em todos os estádios, né? Não só a gente não está com o radinho, mas é isso, né? O contemporâneo, acho que enfim, é como se fosse a Copa do Mundo aí. No bom sentido, claro. Sim, obrigada. Não a última. Quando era bom. Bem, pessoal, vamos abrir para quem gostaria de começar a falar. Eu queria agradecer a oportunidade de estar presente numa discussão, né, tão legal, um tema tão bom. E só falar alguma coisa em relação ao contemporâneo, né, complementando também, que o Agamben diz que o contemporâneo ele é um pouco deslocado do presente, ele está um passo adiante, e que essa sincronia que produz um certo mal-estar, um certo desconforto, que é o que o Cláudio falou, né, do mal-estar, do estranhamento, porque ele não encaixa, ele dá uma desencaixada, né, e então é muito bom poder falar sobre isso, entender mais. Obrigada. Deixa eu só dizer uma coisa aqui. Eu acho que falaste, né? Eu também queria ressaltar que não só estão os organizadores, como vários autores fazendo aqui sentados. E eu acho que também é importante ouvir, porque é uma experiência muito interessante. Eu fiquei muito surpreso e muito contente com o convite da Leia, porque eu nunca me imaginei escrevendo coisas fora da psicanálise, da psiquiatria. De vez em quando o Juarez inventa um livro, eu comento um conto e tal. Eu acho que é uma experiência completamente diferente, mas que tem alguma relação com o que a gente faz. Então esse livro tem uma utilidade, talvez também fosse interessante ouvir a comandante. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu não sou comandante. Nós fizemos um quarteto bem coeso desde o início, né? Não houve comandante nem comandado, houve parceiros e comparsas. Não? E, na verdade, eu agradeço muito a generosidade do Rock na apresentação e as suas manifestações, Cláudio, e a presença dos amigos desenhistas estão aqui, muita gente, né, queridos escritores e pessoas muito, enfim, colaborativas conosco, colaboradores. Gostei muito das colocações que vocês fizeram todas, achei perfeitas as colocações. Gostei da Clarice fazendo uma colocação sobre a Agamben, porque estava me incomodando essa... Que para mim o Agamben é o desconforto que ele fala, né? O exemplo que dá é da roupa. Né? Olha uma vitrine, contemporaneamente, isso não se usa mais. Não dá mais. Mas aquilo ali ainda não. Eu estou aonde? Soleira da Porta, como diz o Barberena, né? Nosso amigo, professor Barberena, que trabalha com o contemporâneo, que tem um grupo de estudo, a Dani Langer aqui faz parte. E todo esse desconforto, esse não pertencimento, esse desapego, essa coisa complicada que nós vamos vivendo agora,
que leva a uma leitura transitória, diferentemente do clássico que é retomado e relido por séculos, nos levou a pensar juntos. E sem esses 3 escritores jovens, o Rodrigo, o Rafael, o Banja Gomes e a Dani, eu não teria podido fazer esse livro. Porque nós tivemos que conversar muito, nós tivemos 2 cursos que fizemos sobre leitura do século XXI, que embasaram o nosso pensamento, a nossa reflexão sobre o novo contemporâneo. E dos nossos diálogos, dos nossos embates, quase físicos às vezes, né? Nossos cafés, nossas brigas, começou a surgir assim, um pensamento mais questionador, mais novo. Né? Eu diria para vocês, gosto muito do livro, acho que é um livro contemporâneo, no sentido de que é um livro incompleto, é um livro que pode ser continuado, pode ser refeito, talvez não reeditado, porque nós vamos editar outros. Né? Então, eu acho que nesse sentido, a gente conseguiu pegar o espírito da linguagem contemporânea, né? E trabalhar sobre essa ideia. Bom, queria dizer o seguinte, que a própria concepção de um livro, onde 4 pessoas entram com as suas vontades, com o seu conhecimento, enfim, com as suas relações, já é um procedimento contemporâneo, no sentido que nós nunca vamos estar confortáveis em momento nenhum. E continuamos não estando. Né? Muitas vezes nós recebemos críticas maravilhosas, muitas vezes a gente está tirando pedra no livro porque seu amigo não entrou. Se a gente tem levado, né, empedrado, a gente não dá bola, faz parte. Né? Mas eu quero dizer a vocês que eu me senti particularmente muito gratificada também com este livro e agradeço cada momento das nossas discussões. Vamos selecionar o saque. Nicole. Nosso encontro é contemporâneo. Contemporâneo. Bom, e o nosso conforto atual de ter o livro pronto, isso aí, e um livro belíssimo. Não sei se vocês notaram o capricho desse livro, como ele está bonito, como ele está bem feito, né? E a gente batalhou muito para ele sair assim, né, Rosa? Foi uma coisa bem trabalhada. Então, eu quero agradecer por vocês estarem aqui, pela Sociedade Psicanalista de Porto Alegre, que está fazendo uma homenagem para o nosso livro aqui, pelo contemporâneo. Também dizer que esse café me agrada particularmente, porque eu ajudei a fazer esse café aqui, com o Calixto Rui Anes, né? Muitos tempos atrás nós criamos esse café aqui, isso me deixou muito feliz, por ver 2 coisas que a gente faz através do tempo se encontrando, sabe? Que também é contemporâneo, né? As coisas vão pelos seus caminhos, se encontram depois, né? E se dispersam, se encontram. Então, enfim, quero agradecer ao Ross, sabe? Essa participação de vocês, do Nelson, do Cláudio. Sabe que eu tive um aluno que era Nelson, aí teria que ser teu irmão, no colégio de aplicação. Um guri muito inteligente, por sinal. Também era muito inteligente, teu irmão. Ele fez engenharia, não é? Fez direito. Direito. Mostrei pra ele. Quando eu fiz estágio no colégio de aplicação, ele estava terminando. Sabe? Mundo muito pequeno, Mundo né? pequeno. Muito pequeno. Sábado eu vou me encontrar com Tu ele. dá um abraço desse, que ele foi um aluno muito bacana, muito inteligente. Viu? Então tá. Obrigada, querido. Bom, agradeço, Flávio e tudo mais. E acho que também vou pegar um gancho rápido aí, numa coisa que tu tratou, que foi uma dificuldade nossa, um desafio que era impossível de não haver, mas que acho que vale a pena falar sobre isso, que é esse momento de saber qual é a fronteira do contemporâneo. Né? Porque, enfim, né, ok, o clássico também poderia ter um limite de saber, o quão recente já pode chamar de clássico, mas eu acho que o contemporâneo, essa fronteira é muito mais difícil. E aí, inclusive, baseado nesses estudos, assim, se a gente fosse pensar, se a gente fosse usar meramente o critério do Agamben, o livro seria completamente diferente, né? E até, de certa forma, a gente poderia, sabe, teve momentos em que a gente via se perguntando, bom, ok, então vamos ter que botar Cervantes, né? Todas as características da literatura pós-moderna, sabe? O Cláudio, eu achei fantástico, porque ele foi justificar um aspecto contemporâneo citando Shakespeare. Essa uma frase foi a seguinte, de cuja matéria os sonhos são feitos. Aí eu notei brincar, somos feitos da mesma matéria que os sonhos, é Shakespeare. Tá? Quer dizer, o clássico está tão entranhado, nós que somos leitores do século XX, formados nas instantes do século XX, nós pensamos ainda dentro de um paradigma clássico que dá um desconforto com relação ao novo, que a gente não consegue valorizar, nem saber se é ou não é.
Né? Não tem fronteira. Nós estamos no limiar, olhando a porta, sapateando. E aí isso foi uma coisa que aconteceu. Daqui a pouco a gente se perguntava, né, até onde que vai esse contemporâneo, porque num sentido mais estritamente, digamos assim, linguístico, né, o contemporâneo, o tempo está lá dentro. O critério tem que ser o tempo. Né? Mas só o tempo não dá. Né? Até por causa disso, ok, se o critério é só o tempo, lá pelas tantas a gente se viu perguntando, ok, então temos que botar o autor que mais vende no nosso tempo, porque ele é mais representativo. Não, nem vou falar do brasileiro, mas... Mas o Rafa queria o Paulo Coelho. Era isso que a gente não queria falar. mas daqui a pouco, vem cá, o J.K. Rowling. E aí as fronteiras também vão ficando, né, difíceis de saber, ok, onde é que entra um tipo de literatura que nos interessa e onde é que entra um tipo de literatura que não nos interessa, e por que nos interessa e por que não. Né? Então, esse lance contemporâneo da diluição das fronteiras aconteceu muito também na seleção dos autores e nos critérios para isso. Né? Bom, eu, como um dos atuais organizadores do café, queria agradecer essa presença aqui de peso. Eu estava escutando vocês e comecei a lembrar do meu... quando eu comecei a me interessar por leitura, né, na minha adolescência, meio tardia, e comecei a me lembrar que eu descobri os clássicos e lia o que eu podia, também não vou dizer, como Cláudio, quais os que eu não consegui, mas muitos deles me deleitaram profundamente. E, evidentemente, depois de um certo tempo, eu comecei a descobrir os contemporâneos, enfim, mas tenho como uma coisa muito boa dentro de mim os clássicos que eu li. Hoje eu observo que os clássicos, eles estão, de certa forma, pelo menos assim, nas pessoas mais jovens que eu convivo, eles estão num certo declínio. Eu não sei se isso é uma impressão minha, pessoal, errada, da amostragem que eu convivo, mas eu noto que as pessoas leem menos os clássicos hoje em dia e leem mais os contemporâneos. Então eu fiquei pensando, como é que vocês veem essa questão, em primeiro lugar, se isso corresponde a uma realidade, porque, vamos dizer assim, não estou falando daquela obrigação de ler Machado de Assis no colégio, que as pessoas leem, mas eu falo por os interesses assim, das pessoas. Como é que vocês veem essa questão do contemporâneo em relação ao clássico? Será que nós vamos prescindir dos clássicos? Será que nós podemos sobreviver só com os contemporâneos? Será que a gente precisaria fazer um café por que ler os clássicos? Será que se justificaria? Eu estou tentando fazer um contraponto assim que me ocorreu. Gostaria de ouvir pessoas que têm, vamos dizer assim, mais contato com a literatura do que eu. A esse respeito. Bom, a gente não tinha combinado, Angela, mas quase a mesma pergunta, mas, ou a mesma, né? Em defesa do Machado de Assis, né? Não, o que eu fico pensando é que eu fiz os cursos, né? Alguns desses autores eu gosto e muitos eu não gosto. E muito me incomoda essa linguagem contemporânea rápida, repetitiva e meio de devaneios. Então, o que eu não sei é isso que a Léa falou, que se a gente criado nas estantes do século XX, a gente talvez não goste. A minha pergunta, e aí eu pergunto assim, os leitores atuais, né, que não foram, que não serão acostumados nas estantes do século XX, eles terão capacidade e gostarão de ler os clássicos? E aí falar assim, na contracorrente, assim, bom, então nesse mundo rápido e Facebook, blá blá blá, tem uma leitura que descreve pulsionamente a mão que dessa, ou um tratamento longo, psicanalítico, de 10 minutos, tudo que exige tempo nesse mundo rápido, será que isso, para onde é que vai esse nosso mundo? Será que é um mundo que significa leituras rápidas, tratamentos rápidos, respostas rápidas, e bom, talvez seja isso mesmo.
pergunta. Essa é uma questão muito interessante, que evidentemente não é uma resposta, é uma inquietação. Mas o que são, afinal, os clássicos? Porque os clássicos, existe um cânone literário que diz, talvez os clássicos sejam aqueles que mereçam sobreviver e ser lidos. Se nós pegarmos, por exemplo, na psicanálise, um autor clássico, que é o Freud, possivelmente seja o autor mais lido na psicanálise, e tenho sérias dúvidas que isso vai se modificar. Ele é um clássico contemporâneo, vamos dizer assim. Agora, se nós pegarmos na música, qual é o conjunto clássico de música clássica que mais é tocado e que mais é escutado pelos jovens de qualquer idade? É os Beatles. Não surgiu nada, nem antes, nem depois, nem durante, comparável a esse conjunto, que é um clássico. Mas quando a gente vai assistir um concerto, por exemplo, de música clássica, Bach, Beethoven, Mozart, chama a atenção a quantidade de jovens na plateia. E mais do que isso, chama a atenção a quantidade de jovens tocando nas orquestras, tocando esses instrumentos. Então, eu tenho uma atitude esperançosa em relação aos jovens, porque eles estão defrontados com uma realidade complexa, mas ao mesmo tempo é difícil uma pessoa que resista ao Shakespeare, que é o clássico por excelência. Pode ser que o Cervantes seja mais difícil, mas o Shakespeare eu acho que é irresistível. Uma pessoa que assiste às peças, que lê os sonetos, alguma coisa vai se impregnando. A outra coisa interessante é que o Érico Veríssimo uma vez descreveu uma conversa do Floriano Cambará com o tio Bicho. Alguém se lembra disso? O tio Bicho era um cara que tinha uma papada monumental, chamava-se tio Bicho porque era horrivelmente feio. E o cara era um intelectual que morava lá em Santa Fé, aquela cidade imaginária. E ele diz que ele vai explicando como é que é a escuta da música ao longo do ciclo vital. E ele vai mostrando, por exemplo, que determinadas composições do Bach só podem ser ouvidas depois dos 40, 50 anos, que ninguém é capaz de entender. 40, 50, 60, 70. E alguns, os mais líricos, os mais românticos, Tchaikovsky, etc. e tal, aquela barulheira encanta todas as massas. Então, eu acho que tem... Não vou poder deixar de contar uma história contemporânea. Eu lamento interrompendo os clássicos. Eu estávamos assistindo esses dias aquele maravilhoso filme A Teoria do Tudo, super emocionante. E numa das cenas mais comoventes, uma galinha começa a cacarejar. O cinema parou. Uma guria estava com o celular que ela esqueceu de desligar e o som era de uma galinha cacarejando. Então, o que eu achei notável é que, em outras épocas, talvez, a plateia se indignasse. Mas todo mundo começou a rir, ela desligou, pediu desculpas e todo mundo voltou para a emoção. Então, essas são linguagens contemporâneas. Agora eu me esqueci o que eu estava dizendo, só terminar. Só para terminar, o que eu estava dizendo. Tio Bicho. Eu acho que o tio Bicho, se lembra do tio Bicho, né? Ninguém? Não, vocês têm que reler o Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento. Isso está no segundo ou terceiro volume? Tá. Não, está no terceiro, o Arquipélago. E ele dá essa explicação, que a gente tem que esperar para entrar em contato com os clássicos. Talvez é isso que tu deve colocar. Leva tempo. Leva tempo. Assim como pode levar tempo para entrar em contato com certos filmes clássicos. Então, é uma questão de tempo e é uma questão de paciência. Alguém que quer entrar em contato com uma linguagem mais sofisticada vai fazer isso em algum momento, independente da época em que esteja. Mas há um momento em que a pessoa pode ouvir os quartetos de Bach com mais tranquilidade,
sem precisar achar tão estranhos. Posso só completar rapidamente? Não, eu acho que tem uma coisa que a gente tem que observar para não criar uma falsa hierarquia também, que é isso sim, sabe? Eu acho que não existe, não deve existir uma noção de relação entre algo ser rápido, entre ter uma linguagem dos tempos de hoje e ser superficial, né? Ou de ser, digamos assim, enfim, uma linguagem de outro tempo, ser antigo, etc. E isso ser, digamos assim, profundo, tocar o ser humano ou tratar de certas coisas. A gente fala dos clássicos, né, entre tantos que ficaram. Quantos da época de uma série de autores, sei lá, dos últimos 400, 500 anos, a gente nem conhece, né, nem sabe o nome, porque tinham a mesma linguagem, provavelmente, daquele tempo, em termos, né, de descrições, etc., mas não chegaram no âmago da coisa, não chegaram, enfim, naquele ponto que tantos que a gente lê hoje chegam. Então eu acho que mesmo na linguagem mais fragmentada, mesmo na linguagem mais rápida, mesmo na coisa que pareça videoclipe em alguns momentos, vai ter o que consegue falar das coisas que tocam, das coisas do ser humano, enfim, de tudo isso que vocês sabem, e vai ter o que não, e que daqui a pouco, beleza, ele é fácil de ser consumido aqui e ali, ok, no Porquê Ler os Contemporâneos daqui a 100 anos, né, que o meu neto e o bisneto da Leia vai estar fazendo, esse cara não vai estar mais, né, mas foi muito lido em determinado momento, ok, né. E eu acho que, para completar também, eu acho que tem uma outra coisa que vai além de tudo que a gente falou, para saber, né, respondendo também o Aldo, na relação de, estão lendo os clássicos, estão lendo os contemporâneos, estou falando cinema também. Eu acho que tem uma outra coisa que a gente tem que observar e que foge ao nosso controle, talvez mais do que qualquer outra, que é a questão de mercado, né? É uma questão de mercado, né? E aí eu trago um exemplo que para mim foi um pouco chocante, né? Agora, eu tive, né, nos Estados Unidos mês passado, e eu sou, né, bastante cinéfilo, e eu fui numa loja da Universal e disse, que legal, ou de outras assim, disse, que legal, vou achar coisa dos meus filmes preferidos, sabe? Vai ter do Psicose, dos filmes do Hitchcock, alguma coisa do Billy Wilder, do Orson Welles, sabe? Um Poderoso Chefão, vai ter que ter do Kubrick, e é Homem-Aranha, Harry Potter e Transformers, sabe? E eu disse, meu Deus, cadê Psicose? Cadê o Encoraçado Potemkin? Cadê o Nascimento de uma Nação? Sei lá, sabe? Então, aí a gente está falando de mercado, né? E aí eu acho que é uma conversa que, enfim, né, vira outra conversa. Né? Cláudio, eu achei muito significativa essa imagem que tu fizesse, né, do autor contemporâneo nos ajudando a enxergar aquilo que a gente está olhando, que a gente está vendo. Me lembrou aquela história dos índios americanos. Eles, na caça, eles levavam um companheiro que ficava encarregado de, à noite, em torno da fogueira, contar o que tinha acontecido na caçada. Né? Os que estavam participando da caçada tinham que agir, e ele ficava depois contando. Mas o meu comentário é muito quase uma provocação para a gente pensar um pouco. É assim, em 1906, né, em Viena, né, um editor e livreiro encaminhou para vários intelectuais de Viena uma circular pedindo que eles citassem 10 bons livros. O Freud foi um dos consultados. Né? E esses dias, em função de um trabalho aí que eu vou participar, eu andei revisando essa lista do Freud. Dos 10 autores que o Freud cita, 3 deles, só 3 deles, o Mark Twain, o Rudyard Kipling e o Zola, são autores, hoje em dia, conhecidos e lidos. Os outros 7, Multatuli, Carl Ferdinand Mayer, são autores que a maioria do público não tem contato. Então, bom, e todos eles contemporâneos do Freud. Né? E a gente até pode depois pensar, bom, por que o Freud escolheu esses 10 autores, e inclusive chamou, né, os 10 amigos. Então, uma coisa que eu fiquei pensando, e aí aqui entra a provocação da gente tentar fazer um exercício desses autores todos, né,
que estão nesse livro, nossos contemporâneos, nos ajudando a ver o que acontece, que características da literatura de alguns deles fazem tanto sentido a ponto de daqui a 100 anos ou 200 anos ainda terem uma conotação com algo clássico e mais permanente, e o que vai, de certa forma, desaparecer. Fiquei pensando, será que o Philip Roth, que descreve coisas que são universais, né? E que todas as pessoas, todos os homens passam por essas vicissitudes, esse é um autor que permanece, né? E outros, enfim, vão ter o mesmo destino desses autores que o Freud cita com tanto apreço na lista dele. Então essa é a provocação. A gente podia fazer uma brincadeira. Cada um escreve os 10 autores que, na sua opinião, vão constituir parte de um livro ou de um tablet daqui a 100 anos. Bota numa caixa e deixa um bilhete para os netos. Abram, netos não, bisnetos. Seria uma experiência interessante. Mas eu acho que essa tua pergunta é muito provocativa, porque imediatamente te escutando eu me lembrei do Inhárritu, aquele sujeito que ganhou injustamente. Viu? É bom, né? Mas aquele cara disse uma coisa muito importante, eu acho, quando ele diz assim: sim, eu ganhei, né? Meu filme ganhou, mas são 5 filmes que poderiam ter ganho. E ele disse a seguinte frase: só a prova do tempo dirá qual de nós sobreviverá. Então, eu achei maravilhoso aquilo que ele disse, porque cada um de nós escolheria um desses. Agora, qual é o nome daquele cara, aquele crítico que foi embaixador, ele escreveu aquele livro, Os 10 Amigos de Freud. Rouanet. Achei um livro meio chatíssimo, mas em todo caso, ele pegou os 10 e fez um estudo, Os 10 Amigos de Freud. Então, realmente, é impossível saber. Mas o máximo que a gente pode fazer, por exemplo, a Clarice tem certeza absoluta que o Philip Roth, eu também, eu já tenho 2 votos, 3 votos, 4 votos, 5 votos. Mas na verdade não se sabe. E eu acho que tem alguns escritores, tem uma escritora, a Margaret, não, a Ursenato, isso, que ela tem um pequeno texto chamado como é que é? Que a prova do tempo. O tempo, esse eterno escultor. E que ela fala das esculturas, que as esculturas são feitas num determinado momento e depois tem, por exemplo, na Grécia, a ilha de Delos, que tem os leões colocados ali, a gente vai ali, fazem séculos que aquelas esculturas são açoitadas pelo vento. Não, o tempo, ela diz que o tempo é o grande escultor. E talvez, ela diz assim, às vezes os navios naufragavam e séculos depois uma escultura era descoberta, totalmente transformada pelos peixes, etc. e tal. Então, só o tempo vai esculpir que escritores vão sobreviver. Agora, de qualquer maneira, é um exercício estimulante e ao mesmo tempo terrível, porque nós jamais saberemos. No máximo, nós podemos fantasiar, devanear, imaginar e desejar que os nossos amigos sejam permanentes. Eu estava falando, estava pensando, né? Difícil essa questão dos o que é contemporâneo. Se fala muito isso também em relação à arte, né? As pessoas às vezes criticam muito a arte contemporânea. Eu sempre digo assim, isso aqui é o de hoje, o que vai ficar daqui a 50 anos? Muita arte contemporânea não vai ficar nada, né? E eu me lembrei uma vez, eu fiz até um teste comigo. Era
Braque e o Picasso, não sei se vocês conhecem isso, são a mesma peça, aquela guitarra famosa, e os dois pintados, um do lado do outro. E eu disse, eu não vou ver de quem é, eu vou ver qual é que me toca mais, porque isso é um critério que eu uso, o que me toca mais, o que me pega, vale para a literatura. Eu disse, eu gostei mais desse. Eu não sei por que você estava dizendo, eu não sei por quê. Aí eu fui ver de quem era do Picasso. Então, eu acho que, para mim, é assim, a literatura, e eu gostei muito como é que a Léa fez a apresentação. Ela usa até uma palavra que eu conheço por outro, impressionista, né? Foi assim, o que toca a gente naquele livro? Então, as resenhas que as pessoas fizeram, eu entendi que foi nesse sentido. Onde é que foi tocado? Onde é que saiu da linha de conforto que a Clarice está fazendo? Eu acho que isso é uma coisa muito contemporânea, porque tu está dentro, aquilo te incomoda, é uma pergunta que tu não sabe responder e que talvez tu não saiba mais. Então, eu acho que isso é muito contemporâneo, que a gente não tem as verdades, que a gente se questiona, que a gente entra dentro. E eu fiquei pensando, o Érico Veríssimo, que para mim foi um autor fundamental na minha vida, fundamental. Foi uma pessoa muito importante, assim. Eu entrei dentro do Tempo e o Vento e eu estava lá e eu passei um período da minha vida, assim, dentro daquela... Ele não é contemporâneo, né? Mas não é. Porque por tipo de linguagem que ele faz. Enfim, nós temos a Léa, nós temos a Léa e temos uma pessoa de trás. Gente jovem guarda, eu estou vendo muita gente. Bom, é que tem uma questão aqui, que é uma questão de fundo, que é muito chata de pensar, mas você, tanto o Cláudio como tu e o Rodrigo, tocaram nela bem, o Cláudio entrou direto nela, que é a questão do tempo, né? Porque o tempo da literatura, como nas artes em geral, né, ele é uma categoria, como qualquer outra, como espaço. Né? E uma das coisas que acontece com o contemporâneo é não vou dizer nem a substituição, mas assim, a tendência ao desfazimento da categoria tempo com relevância à categoria espaço, a espacialização do tempo, que é uma coisa complicada de pensar. Isso nos leva a refletir sobre a própria concepção da arte, porque antes nós dizíamos, é cânone, é clássico, aquilo que sobrevive ao tempo. Nós não considerávamos outras coisas, por exemplo, a destruição, vamos pegar um exemplo recente, a destruição daqueles do Estado Islâmico, aquilo ninguém terá acesso àquilo, outras coisas assim já aconteceram. Tem acontecido queimas de biblioteca, tem acontecido tanta coisa que a gente não sabe. Né? Quando eu trabalho com Édipo Rei, que eu trabalho quase todos os anos com Édipo Rei, porque eu acho assim, é o primeiro ponto concreto para a gente pensar uma cultura, uma literatura, a literatura do Ocidente. Eu me dou conta de quantos séculos nos separam daquilo e por que aquilo é atual. Né? Eu acho que a gurizada que leu Édipo Rei até hoje gosta, como gosta o Shakespeare também. Depende de como for apresentado, porque eu acho que o amor vem do conhecimento. Tu dissesse, a Neuza disse o seguinte, que ela, entre o Braque e o Picasso, escolheu o Picasso. Por alguma razão, porque ela já deve ter tido contatos e a gente aprende, porque cultura não é inerente, a cultura é aprendizado. Então, o amor vem do conhecimento. Tu aprendes alguma coisa e aquilo depois tu vai transformando no outro e é progressivo. Bom, então aí vem a questão do cânone. Um exemplo concreto e recente. Não sei se vocês já leram, quem não leu está lendo, porque nós vamos ter um encontro dia 28 sobre ele, os contos gardelianos do Aldir Schler, que é um autor contemporâneo, que está sendo estudado na PUC, Rodrigo, né? Numa cadeira de literatura brasileira contemporânea, um autor nosso daqui, fronteiriço, né? Mas que tem um livro contemporâneo, que é esse, para mim, extremamente contemporâneo, mais contemporâneo dos livros Leias, né? Os contos gardelianos. O que ele faz? Ele pega uma situação problemática, que é o nascimento do Carlos Gardel, que é discutidíssimo, o dia que ele nasceu, como é que ele nasceu, ele é fruto de um estupro, ele é fruto do quê? Ninguém sabe a história, a origem do Gardel. Ele pega essa coisa que é problemática e constrói uma estrutura narrativa problemática que vai desaguar nessa história final. Ele é muito contemporâneo. Quando eu estava lendo esse livro agora, com um grupo de alunos,
com outro grupo lendo o Édipo Rei, eu me dei conta que os contos gadelianos é uma leitura do Édipo Rei. É uma releitura. Então, o que acontece nos nossos contemporâneos? Nós estamos lendo livros que leram outros livros, que leram outros livros, que leram outros livros, como se fosse o grande palimpsesto. E as histórias vão se repetindo. A história do Édipo está ali. Quem é meu pai? Não é isso que todo mundo quer saber quando vai no teu consultório, Cláudio? Quem é meu pai? Poxa, eu quero me entender com ele. Mãe, o pai, a família, o avô. Cada vez sou mais procurado. Não sei. Mas eu acho que a figura... Não, a escuta, essas coisas todas que estão aí. Então a gente está vendo, Claudio Chile é uma releitura do Édipo. Então o que nós estamos... Uma característica do contemporâneo que eu acho marcante, que a gente não falou ainda agora, que o contemporâneo relê o clássico. Ele é como se fosse um Beethoven, vamos dizer assim, tocado num conjunto de funk. Por aí. Tem uma pessoa atrás, depois o Rafael. O Rafael não está colocando. Oi. Oi. Eu tenho, acho que uma ânsia por falar nesses momentos. Coisas que eu penso quando eu escuto. Porque eu imagino que sempre que... Nas últimas vezes que a mãe nos trouxe em encontros assim, eu também acabei me manifestando e eu me sinto muito bem-vinda. Acho que por trazer uma visão um pouco diferente, né? Então, vocês estavam falando e eu lembrei de duas coisas, principalmente. Uma foi as minhas aulas que eu tive ultimamente, no início do ano. Eu estou no 3º ano do ensino médio, até agora. E outra foi um documentário que eu vi de um diretor de Curitiba chamado Thiago Gomes, não sei se vocês já ouviram falar. Ele fez um documentário chamado Tudo Que Move, que ele pega vários... Tudo Que Move. Vale a pena, tem no Now. E ele pega vários artistas e diretores, Edgar Navarro, Anélia Pinhon, e Stênio Garcia, a Elke Maravilha, e fala com eles sobre movimentos da vida. E eu acho que, assim, talvez esse seja uma das... Não a leitura, mas esse documentário foi um dos meus... Está sendo um dos meus guias nos meus pensamentos, nas minhas dúvidas. E uma coisa que a Anélia Pinhon fala nele, que eu lembrei, é que as pessoas gostam de se apegar aos materiais porque eles dão a falsa ilusão de que eles são imortais. E eu fico pensando se vocês estão com uma preocupação de quais são os livros que vão sobreviver daqui a alguns anos, mas isso não deixa de ser algo em parte material, né? Quais são os livros que as pessoas vão ler daqui a muitos anos? Mas o que eu acho que às vezes acaba sobrevivendo não são os materiais, que a gente tem a preocupação de que eles sejam imortais, ou a ideia, né, de que eles vão sobreviver. São as ideias, e as ideias eu acho que não tem ideia que não sobreviva, eu acho, né, de um tempo passado para os nossos de agora. Então, relacionando com uma coisa que eu vi na aula, eu falei para minha mãe hoje, eu estou na aula de física e eu vi que a gente vai aprender como fazer raiz de -4. Que meu professor disse que raiz de -4 é 2i. E i significa unidade imaginária. E daí ele disse, mas isso sai dos números reais e vai entrar para os números complexos. E daí eu fiquei pensando, poxa, eu passo minha vida inteira aprendendo a fazer raiz de 4 nos números reais, para depois, no 3º ano do ensino médio, eu ia aprender a fazer a raiz de -4 e ia dizer que eu tenho que imaginar 2 unidades. Eu fazia isso quando eu estava na 1ª série, que eu imaginava as coisas, que eu tinha minha criatividade livre, solta. Daí eu estou no 3º ano e ele me pede para imaginar os números, tudo bem? Mas aí, o interessante é que essa unidade imaginária, ela está no conjunto dos números complexos. Ela não está no conjunto dos números infantis. E eu fico pensando... por que eu estava falando disso? Até porque esquece. Puxa, eu esqueci qual era o que eu estava falando. Estava falando da aula. Se tivesse uma aula de história. Eu estava desenvolvendo um super raciocínio.
Mas a questão é que eu acho que tudo que é velho está ligado à sua juventude, assim como tudo que é jovem está ligado à sua antiguidade. Isso é outra coisa que apareceu no documentário, que o Amir Haddad, que é um diretor, ele falou isso: eu sou velho, velho. Eu e a mãe, a gente sempre fica repetindo essa frase. Eu sou velho, velho, mas eu também sou jovem, jovem, porque são duas faces da mesma moeda. Então, né, eu acho que o que passa não passa a ser velho, né? O que passa volta a ser jovem. E eu acho que a gente tem muito uma preocupação do que a gente vai manter, quando na verdade as coisas são cíclicas, né? Elas têm uma ligação inevitável e elas precisam... Lembrei, porque eu estava falando dos números complexos. Porque a minha mãe, eu falei isso pra ela, eu disse: pô, a gente chega nos números complexos depois, mas a minha mãe disse: bom, mas é que nem música. Tu quer inventar a música, mas para isso tu precisa aprender a tocar um instrumento. Né? Eu preciso passar pelo mundo real, eu preciso passar por aquilo que é mais pé no chão, para depois eu poder me reinventar e inventar de novo. Então eu acho que é isso, a gente passa pelos clássicos, que seriam uma coisa mais física, mais real, para depois a gente entender que na verdade tudo se resume nos números complexos, na criatividade, na fantasia, e que isso está internalizado em todos nós, que depois vai voltar à infância de novo, e todas as ideias dos clássicos vão estar lá para ser reproduzidas ciclicamente. Oi, eu gostaria... Como é que é o nome? Você? Júlia. Oi, Júlia. Queria seguir o que a Júlia estava comentando agora, porque, como a Leia disse, eu faço parte de um grupo de estudos de literatura contemporânea, que é da pós-graduação. Claro que na graduação de letras tem algumas disciplinas que se chamam autores contemporâneos. Assim, tem os autores modernos e os autores clássicos. E daí eu estava pensando isso também. Érico Veríssimo é contemporâneo? Não, Érico Veríssimo é moderno. Porque daí tem os autores clássicos. E é uma adaptação, assim, que, para mim, ela serve simplesmente para organizar o currículo. Porque, didático, porque não tem... nada separa. E a gente só consegue estudar justamente os autores contemporâneos porque, pelo menos era para ser assim, ok, se os alunos não leem os livros, né? Mas assim, porque deveriam ter passado por aquela fase de ler das leituras prévias. E aí, complementando que uma das coisas que se pensa assim no grupo e que se deseja muito, e é uma luta aí do professor Ricardo Barberena, é justamente colocar os autores contemporâneos, e daí, quando eu falo autores contemporâneos, eu estou falando de mim, falando do Rafael, falando do Rosp, e de todos, do Juarez, de todos esses autores que hoje eles são menosprezados pela academia. Porque também existe esse problema, né? Então, assim, é complicado, porque no vestibular, colocar um autor contemporâneo. Então, isso, defendendo, puxando para o meu assado, assim, para o grupo, é uma luta que a gente tem anual, o professor Barberena, na hora de montar a prova de vestibular, de colocar pelo menos um autor contemporâneo. Porque se pensa isso, essas classificações elas são didáticas. E na verdade a literatura, a boa literatura, ela é atemporal. Então, quando eu penso por que ler os contemporâneos, bom, para mim esse livro serve, de forma muito sincera, para saber o que tem hoje à disposição na livraria, que eu posso ler. É um livro de consulta, de guia, e que vai me trazer a mesma satisfação e que vai me inquietar e trazer as mesmas dúvidas, porque também literatura eu acho que é de colocar em dúvida, que Shakespeare ou que Édipo, que eu acho que Édipo para mim também
enfim, é o início de tudo, justamente porque ele não fala só de um tema, mas ele fala pelo menos de 3 temas que eu promovo a literatura para sempre, assim, né? Então seria isso. Eu vou ser bem rápida. É o seguinte, não, eu achei muito bom ouvir a Júlia falar, e isso dá muita, deixa a gente mais esperançosa, né, em relação ao futuro, porque uma das coisas que eu tenho lido e que me preocupa é a questão da tecnologia e das mudanças até cerebrais, né, que estão acontecendo. Então, nesses nativos digitais, que é um grande número, a questão da velocidade, da rapidez, né, aquilo está muito presente, e tem um autor que escreve sobre isso, que é o Thomas Carr, e ele diz o seguinte, que hoje, né, nenhum nativo digital consegue ler um Proust. E a gente vê muito assim, os alunos que vão fazer o vestibular, eles leem os clássicos, eles leem resumos que eles encontram na internet. São poucos os alunos que realmente leem os clássicos, vamos dizer. Então, é um clássico compactado, melhores momentos, uma coisa assim, né? Então, eu acho que é uma preocupação, né? Eu não estou tão certa, assim, do futuro. Mas, claro, ouvindo a Júlia falar, a gente escuta o outro lado. Não, eu sei só porque eu vou complementar, assim, por isso que eu sou defensora, assim, que tanto no ensino médio quanto essa leitura do vestibular talvez seja muito mais interessante se pedir por uma leitura mais acessível, ou seja, um autor contemporâneo, ou então, por que estudar o romance do Machado de Assis e não os contos do Machado de Assis? Porque eu acho que alguns autores a gente precisa, sim, de mais maturidade, não apenas de mais maturidade, mas mais tempo. O Proust não se lê em um mês. Um livro, é o primeiro livro. Talvez você precise de um semestre inteiro para estudar aquele livro. E outros autores também que são obrigatórios, o próprio Graciliano Ramos, eu acho que é um autor para se ler e para se ter tempo de leitura. Queria primeiro tranquilizar todos quanto a essa questão de inserir ou não inserir autores contemporâneos no currículo escolar, no vestibular. Isso nem precisa, o Enem logo vai passar por cima de tudo, nem tem literatura, então não esqueçam, nem contemporânea, nem pós-moderna, é só jornal, tirinha, bula de remédio, vamos tocar o barco. Então fiquem bem tranquilos em relação a isso, tá? Segunda coisa é que eu gostaria muito de manifestar minha inquietação na tentativa de compreender porque que sempre que falam em funk Paulo Coelho resolvem me invocar o nome de Rafael, eu não entendo isso, é uma pura sacanagem. Mas, enfim, eu, na verdade, são 2 provocações, assim, falar um pouco colocar os dedos nas feridas, assim. A Leia falou que nós não fomos... não houve uma comandante, nós somos cúmplices e comparsas, na verdade, na elaboração do livro, né? Isso aí. Bom, então tá. Mas partindo do princípio que isso é verdade, que nós somos cúmplices ou comparsas na elaboração do livro, você sabe que comparsa é quem comete o crime, não existe crime perfeito. Logo, porque ler os contemporâneos não é perfeito. Há críticas muito positivas e há críticas não tão positivas assim quanto o trabalho realizado. 2 das críticas que surgiram, assim, com uma certa frequência, são, primeira, uma crítica que afirma que em muitos momentos o livro deixa a dever, inclusive, a verbetes da Wikipedia. Eu gostaria de saber dos demais organizadores se isso depõe contra a capacidade editorial dos coordenadores da obra ou depõe a favor da qualidade da Wikipedia, que é uma forma também contemporânea de compartilhamento do conhecimento. Primeiro essa pergunta. E a segunda crítica que é muitas vezes feita, e sobre a qual eu gostaria de ouvir uma opinião final, é a questão da presença das minorias. Cadê as mulheres nesse livro, né? As autoras do sexo feminino? Onde estão os negros? E os autores, né, homoafetivos? Onde é que eles estão? Dá para contar e fazer uma estatística com relação a isso. E muitos levantaram essa questão. Será que a contemporaneidade não deveria estar mais aberta e dando voz a essas criaturas que passaram assim por tantos séculos de marginalização na expressão artística? Essa é a pergunta que eu coloco para vocês.
para responder. Um minuto? Tá, eu vou ser bem contemporâneo, não te respondendo então, porque eu queria falar uma outra coisa faz 20 minutos, que é o seguinte. Acho que nessa discussão sobre o que fica e o que não fica, tem uma questão muito fundamental e que permeia esse livro também, que é uma questão não só do que toca a pessoa, não só dos, digamos assim, dos dilemas humanos que os autores trazem, ou como ele fala dos problemas na Turquia, né? Que é a questão da estética, que é a questão da técnica, né? E eu acho que assim, tem um aparente paradoxo nisso, que é isso. Bom, a gente vê aqui as listas dos mais vendidos, né? São livros que emocionam as pessoas, né? Eles estão falando de questões humanas e, portanto, emocionam as pessoas, né? De alguma forma, as pessoas que o leem estão comprando bastante esses livros por isso. E a gente, claro, recupera os clássicos porque eles tratam das grandes questões humanas, mas eu acho que é importante falar que muitos desses autores estão aqui não só por isso, mas também, ou complementarmente, ou às vezes apenas por questões técnicas e estéticas. E aí eu aprendi com a Leia uma expressão muito interessante, que é o arrepio estético, né? É a emoção intelectual da coisa, né? Então a gente tem o Safran Foer com aquele monte de foto do cara caindo do prédio. A gente tem a Jennifer Egan com um capítulo de PowerPoint. A gente tem o Bolanho com aquelas viagens todas que ele tem no 2666. A gente tem o Foster Wallace com aquelas notas de rodapé. A gente tem o Ian McEwan, que cada livro é um livro escrito por ele mesmo, por alguém do livro, com aquela metalinguagem, aquela metaliteratura. Enfim, outros tantos que eu não li, que tem toda essa inovação técnica, que vão trazer algo novo, vão trazer um respiro novo. Então eu acho que o que fica, o que pode ficar, o que virá a ficar, ou a relevância desses autores, é mais difícil ainda de saber, porque não passa só pelo conteúdo, pelo que eles estão trazendo de relevante sobre o mundo, etc., mas também pelas inovações técnicas, e essas são mais difíceis ainda de se falar no próprio tempo, né? E aí tem um exemplo, que eu não sei se está aqui, mas que a gente discutiu no grupo lá, que é da Virginia Woolf, no seu tempo, falando que o Ulisses do James Joyce foi um glorioso fracasso, né? Então o tempo da recepção vai ser uma outra coisa. Sim, mas da recepção dessa estranheza que a técnica, que a estética de muitos que estão aqui vai trazer. Obrigado. Gostei do comentário da Júlia, porque exatamente como disse a Clarice, é um sopro de esperança de que as pessoas continuam pensando, que as ideias continuam existindo. Mas, como eu não pertenço ao mundo literário, e não tenho nenhum compromisso com nenhuma escola, com nenhuma faculdade de literatura, nada, eu gostaria de fazer um comentário sobre essas críticas. Com todo respeito para quem as fez, eu acho que são absolutamente ridículas. São críticas absolutamente ridículas e feitas por alguém que tem uma agenda estreita. Porque, por exemplo, criticar um verbete dizendo que a Wikipédia tem mais conteúdo, eu acho que é uma ignorância total, porque o que é a Wikipédia? É um negócio escrito por pessoas e emendado por outras pessoas. Eu li um dos verbetes, eu não vou dizer de qual autor, que eu pensei, porra, esse cara não leu a obra, porque ele se concentrou num livro. E depois eu me dei conta, e daí, esse livro, talvez, na visão dele, é o que sintetiza o que é o importante. Quanto à outra parte das minorias, eu acho que o que importa, não sei se é isso que tu disseste, mas o que eu entendi, é o aspecto estético. Quer dizer, os organizadores, pelo que eu entendi, fizeram listas. Essas listas não perguntavam quantos brancos, quantos negros, quantos índios. Perguntavam pessoas que os leitores liam. Agora, a gente podia fazer um levantamento aqui, tem vários negros, ou tem vários africanos, mas eu acho que fazer isso é uma discriminação. Porque a pessoa não está aqui
porque ela é negra, branca, amarela, asiática, não sei o quê. Ela está aqui porque ela faz alguma coisa que toca nas pessoas. Eu acho que é esse o valor desse livro. E eu acho que essa é a coisa realmente rica, porque quem folheia o livro vai entrar em contato com autores sobre os quais ele nunca ouviu falar. E ele vai ficar curioso em entrar em contato com esses autores. Eu acho que esse mapeamento que vocês fizeram é extremamente valioso. Então, mas de qualquer maneira é interessante essas críticas, porque é bom a gente ouvir críticas para poder responder às críticas e para poder se posicionar a favor ou contra. Eu sou contra as críticas. Gostei do livro. Bem, pessoal, temos de terminar, né? Eu acho que todos nós temos que estar muito contentes porque a gente não podia terminar, né? Deu debate, enfim, a gente podia, o Rodrigo disse que podia falar 20 minutos, então a gente sai com um gostinho de quero mais, que é eu acho que estamos saindo bem assim. E eu tenho um aviso para dar da quinta-feira, às 8h30, na Sociedade Psicanalítica, vamos ter uma conferência Sustentabilidade do Humano, com o ambientalista e economista Sérgio Besserman Viana, que é professor de economia da PUC do Rio de Janeiro. Estão todos convidados e até abril, segunda, terça-feira do mês, 7h30. Obrigada, tchau. Quero agradecer ao Cláudio.